mendiga negra descobriu ao aceitar o acordo com o milionário, que surpreendeu a todos. A cidade respirava desigualdade. As luzes brilhantes de arranha-céus reluziam ao longe, iluminando a escuridão que se instalava nas ruas empoçadas. Lúcia, sentada em um canto da calçada, com uma mantinha rasgada cobrindo-se, olhava o movimento frenético das pessoas, que passavam sem notar sua presença. O aroma da comida das barracas misturava-se ao cheiro do asfalto quente. Ali, a vida parecia um filme, em que ela era apenas uma figura de fundo. Um dia, enquanto tentava conseguir algumas moedas, um homem apareceu. Ricardo, alto, de perno impecável, como se tivesse saído de uma revista de moda. Para Lúcia, ele era uma miragem, mas ao contrário daquelas que desaparecem, este se aproximou. Com os olhos vazios, quase tristes, ele a encarou. "Você tem que me ajudar", disse, e a frase ecoou como um grito no silêncio ao redor. Como assim? Lúcia pensou. Ela estava acostumada a ouvir pedidos de ajuda, não a fazê-los. Ricardo continuou, um misto de nervosismo e sinceridade em sua voz. Ele falava de um segredo tão pesado que parecia carregar uma rocha nas costas. Prometeu um lar, comodidades e uma vida que ela nunca imaginou. "Mas preciso que você me ajude a enfrentar o que me persegue." Era tentador. Lúcia hesitou. O medo de sua realidade a segurava. Mas ele parecia tão perdido, tão sozinho. Então ela concordou. Um acordo bizarro. Mas quem poderia culpar uma mulher sem abrigo por desejar um pouco de conforto? Mudou-se para o condomínio luxuoso dele. Ao entrar, Lúcia sentiu que pisava em um mundo diferente. O cheiro de limpeza, os móveis caros, as obras de arte. Tudo parecia surreal. Mas logo as cores vibrantes foram ofuscadas por sombras. As noites eram tensas. Ela ouvia sussurros, risadas contidas, olhares desconfiados dos empregados. Algo não estava certo. Ricardo parecia sempre à beira do desespero. Em certo momento, enquanto ele se perdia em pensamentos, Lúcia viu um quadro arranhado na parede. Uma cena familiar, como uma memória esquecida. Os traços na pintura pareciam humanos, expressões de dor e traição. Para Lúcia, as sombras do passado de Ricardo tornaram-se uma sombra sobre ela também. E então, numa noite gelada, ela encontrou uma carta escondida na gaveta da mesa dele. O conteúdo era alarmante, uma traição que poderia arruinar não só a imagem de Ricardo, mas também a segurança que ela havia conquistado. Um antigo sócio? Um ressentimento que pulava das linhas e ameaçava tudo. Decidir expor isso significava arriscar o pouco que tinha. A vida tranquila dela ou a verdade intensa que poderia destruir Ricardo. Lúcia sentiu o aperto no peito. Olhou pela janela. As luzes da cidade pulsando. Em quem confiar? Entre o desejo de proteção e a responsabilidade com a verdade, ela sabia que a decisão não viria fácil. O tempo corria e a revelação estava prestes a mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lúcia sentiu o coração disparar. A carta estava em suas mãos, mas a dúvida a apertava como um nó bem no meio do peito. Olhou pela janela novamente. As luzes da cidade brilhando com uma força que contrastava com a sua própria incerteza. O que fazer? Revelar o segredo e arriscar tudo? A segurança que conhecia agora estava em jogo. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em Ricardo que a fazia hesitar. E se ele não fosse o quê? Parecia. A ideia cruzou sua mente? Inquietante. A vida de Lúcia sempre lhe ensinou a desconfiar de promessas. A luz da cidade piscava como se quisesse não apenas iluminar, mas também alertá-la. Foi aí que uma sombra se projetou atrás dela, fria e sufocante. Virando-se, ela deu de cara com Ricardo. Seu semblante estava pálido, quase fantasmagórico. Lúcia, o que você está fazendo aqui? O tom era impessoal, mas havia um tremor em sua voz. Ele não estava mais naquele estado de aparente calma. A tensão era palpável. Você encontrou a carta, não é? Ele vinha como um lobo disfarçado de cordeiro. E Lúcia sentiu as peles da ilusão desgrudando-se lentamente. Ricarda, eu... Não conseguiu terminar. As palavras escorregaram de sua boca como água. O homem que prometeu um lar agora parecia uma tempestade. O que aconteceu a seguir foi como um filme em câmera lenta. O telefone dele tocou, vibrando na mesa. O rosto dele transformou-se em um quadro de desespero. Ele atendeu, mas Lúcia conseguia ouvir a conversa. Não, não pode ser verdade. Como você se atreve? E então ele desligou, falando consigo mesmo, balançando a cabeça em descrença. Não, não pode ser. Ricardo, o que foi? Lúcia indagou, a curiosidade mesclada com medo. O que aconteceu? É tudo uma armadilha, disse ele com os olhos arregalados. Alguém está me sabotando. Estou prestes a perder tudo. Mas o seu sócio, a traição? Lúcia começou, mas as palavras travaram. O que estava acontecendo? O homem que tinha tudo estava agora vulnerável. A porta do apartamento abriu repentinamente. Entra uma mulher de cabelos louros, com uma expressão que revelava raiva e determinação. Você não pode esconder isso para sempre, Ricardo, disse ela xingando-o. O olhar dela cortava o ar. Lúcia ficou paralisada, sem saber se devia correr ou ficar. Clara, eu já te disse para não voltar aqui. Ricardo gritou, e a tensão entre eles era elétrica. Ela riu, mas não havia graça. Você não percebe? Eu sei de tudo. E agora? É a sua vez de pagar pelo que fez. Um gelo percorreu a espinha de Lúcia. O que exatamente estava acontecendo ali? Havia muito mais no passado de Ricardo do que ela imaginou. Quem é ela? Lúcia perguntou, os nervos à flor da pele. Ricardo olhou para Lúcia e seus olhos estavam cheios de dor. Uma antiga parceira. Tudo ficou fora de controle. Clara disparou um olhar desgostoso para Lúcia. E você? Uma mendiga que sonha com luxo. Que vergonha! As palavras dela eram venenosas e penetrantes. E Lúcia sentiu o peso da indignação e da vulnerabilidade. Era uma reunião de segredos, traições e ilusões. Como uma onda avassaladora, tudo se acumulava e se aproximava do desfecho.
Um grito ecoou na mente de Lúcia. E se tudo isso for uma fachada? E se Ricardo for o verdadeiro traidor? Os ponteiros do relógio ecoavam intensamente. O que estava por trás de tanta adulação? Esse quase desespero no olhar de Ricardo não parecia ser só culpa. Enquanto os três se encaravam, cada um deles vibrava com segredos que poderiam destruir completamente uns aos outros. A revelação estava prestes a acontecer. Mas quem seria o verdadeiro vilão? O tempo parecia ter parado. Cada segundo contava e Lúcia ainda respirava na dúvida, sem saber se deveria se aproximar ou fugir daquela realidade que a cercava. A noite, longínqua e cheia de promessas e perigos, guardava mistérios que Lúcia nunca poderia imaginar. E com a tensão flutuando entre eles, a verdade estava prestes a explodir nos próximos instantes. Lúcia olhou para Ricardo, tentando entender a tempestade que se desenrolava diante dela. O que havia acabado de acontecer era como uma explosão, e a tensão no ar era palpável. Clara, a mulher loira, mantinha os olhos fixos em Ricardo, seu olhar transbordando desprezo. Você ainda não entendeu, não é? A contagem regressiva já começou. As palavras de Clara pesavam como chumbo. A mente de Lúcia girava. O que isso significava? Uma armadilha? Um jogo sujo? E se Ricardo não fosse o herói que aparentava ser? As peças do quebra-cabeça se moviam, mas Lúcia não sabia como montar a imagem final. Clara, você está errada, Ricardo gritou. Mas sua voz, antes firme, agora tremia. Lúcia sentiu um nó na garganta. Aquele homem que parecia tão seguro estava se desmoronando diante dela, como um castelo de cartas atingido por um sopro forte. Errada? Ou você só estava se fazendo de inocente? Você pensa que pode escapar do que fez? Clara avançou, e a raiva em seu olhar parecia que poderia cortar o ar. Eu sou a única aqui que conhece a verdade. Você não faz ideia do que está se metendo. A pulsação de Lúcia acelerou. A cada palavra, o mundo em que ela havia entrado, o luxuoso apartamento, os sonhos novos. Começava a parecer um labirinto escuro. Ricardo, o que ela quer dizer? Ele hesitou e o silêncio foi ensurdecedor. Foi como se um véu tivesse sido levantado, revelando uma sombra que estava ali o tempo todo. A verdade pululante. Lúcia! Ele começou, mas não sabia como continuar. Antes que pudesse articular suas palavras, um som estrondoso irrompeu pela sala. A porta se abriu violentamente e um grupo de homens entrou, todos vestidos de forma impecável, mas os rostos mostravam agressividade. Estamos todos aqui, Ricardo. A dívida precisa ser paga, um deles gritou. E o ambiente se encheu de tensão, como se a eletricidade estivesse prestes a se libertar. Lúcia mal teve tempo de processar o que acontecia. A sala virou um caos. Os homens cercaram Ricardo e a expressão dele mudou de desespero para algo que Lúcia reconheceu como medo. Medo genuíno. Havia algo mais profundo ali. Algo que combinava com as sombras que ela havia sentido desde o primeiro momento no apartamento. Você me prometeu que ficaria longe deles! Ricardo exclamou, como se estivesse confrontando um espectro. O olhar de Clara mudou. Agora havia um brilho de satisfação na sua expressão. Eu não sou a única que tem segredos, Ricardo!
Ela respondeu em um tom triunfante. Você ainda não sabe o que a sua vida realmente esconde e está prestes a descobrir da forma mais dolorosa possível. Lúcia sentiu uma onda de confusão. Segredos? De segredos? O passado dele estava mais enredado do que ela poderia imaginar. E quem eram aqueles homens que ameaçavam tudo o que ele tinha construído? Um arrepio percorreu sua espinha. O compromisso dela em ajudar Ricardo estava se transformando em um jogo de vida ou morte. Enquanto a briga se intensificava, Lúcia percebeu que tudo o que conhecia até então poderia ser uma grande mentira. O olhar de Ricardo mudou quando um dos homens o puxou para frente. E ele se virou, agora traído por Clara e cercado por aqueles que queriam seu sangue. Não! Não! O que você está fazendo? A voz de Ricardo saiu arrastada, mas em um tom que não era de súplica. Havia algo de sombrio na forma como ele se defendia, uma ferocidade que Lúcia nunca havia visto. Antes que pudesse decidir o que fazer, um estrondo ecoou. A janela atrás de Lúcia se quebrou com uma série de estalos altos. Um tiro! Ela congelou, o coração na garganta. Olhos arregalados. Lúcia percebeu que a verdade que ela buscava estava bem na sua frente, mas cheia de balas e traições. O que era real? O que seria a verdade? E quem era realmente Ricardo? Enquanto a confusão a envolvia, ela sabia que tudo havia mudado. O que mais poderia vir à tona naquele momento explosivo? A última pergunta da noite ecoava na mente de Lúcia. Quem realmente era o traidor? E quem sairia vivo dessa? E assim, a noite se encheu de incertezas. Cada sombra parecia guardar um segredo que ainda não tinha sido revelado. O jogo estava longe de acabar. Lúcia olhou para Ricardo, tentando entender a tempestade que se desenrolava diante dela. O que havia acabado de acontecer era como uma explosão. O ambiente estava caótico. O som das vozes cortava o ar. Clara avançava, a raiva em seus olhos, enquanto aqueles homens rodeavam Ricardo, seus olhares agressivos pegando fogo. Você não pode escapar da verdade, Ricardo! Uma das figuras ameaçadoras gritou, apontando para ele. Chegou a hora de pagar pelo seu passado. Cale-se! Você não sabe do que está falando! Ricardo respondeu, sua voz contida em uma mistura de desespero e raiva. O coração de Lúcia batia descompassado. Estrondos e gritos preenchiam o ar. E tudo parecia desmoronar em torno dela. É isso que você faz, não é, Ricardo? Clara vangloriou-se, o desprezo envolvendo suas palavras. Manipula as pessoas até que não tenha mais o que tirar delas. A tensão crescia entre eles. E Lúcia se sentia uma estranha no meio daquela tempestade. E então, como se o tempo parasse, um grito ecoou pela sala. Não! Lúcia exclamou involuntariamente, enquanto uma das figuras elevava uma arma, a lâmina de metal brilhando sob a luz suave do apartamento. Todos congelaram. Havia algo rapidamente ameaçador no ar. Mas o que ninguém esperava, nem mesmo Ricardo, era que Clara avançasse em direção à arma, o olhar determinado. Chega, Ricardo! Você não pode continuar assim. É hora de seus segredos virem à tona! E antes que alguém conseguisse parar, Clara puxou a arma e disparou. O som do tiro ecoou feito um trovão. Lúcia sentiu um frio gelado na espinha. Mas ao invés de um grito de dor, um corpo caiu ao chão. Não foi Ricardo. Foi Clara. Ela tombou.
A expressão de raiva agora convertida em confusão. A luta nas suas mãos, agora paralisada. Clara, Ricardo gritou, seus olhos se arregalando em choque. O ambiente parecia desvanecer e o tempo esticou como um elástico prestes a arrebentar. Lúcia mal conseguia processar o que acabara de acontecer. O caos estava completo, mas agora um novo elemento de horror emergia. Os homens que cercavam Ricardo ficaram em choque, a agressividade transformando-se em pânico. "O que você fez?" um deles gritou, enquanto se inclinava para verificar Clara. O olhar que Ricardo lançou para Lúcia era a mistura perfeita de desespero e não inseria mais o elemento de confiança que antes ela acreditava ver. Aquela cena estrondosa passou a ser uma revelação. Clara não era apenas uma antiga rival, mas uma parceira em um plano obscuro, um golpe bem arquitetado para desmascarar Ricardo. "Toda a vida dele é uma farsa, Lúcia", ela gaguejou, enquanto a vida escorria dela. O silêncio era ensurdecedor. Lúcia, agora presa no meio daquele mar de mentiras, sentiu-se perdida. Quem era Ricardo de verdade? O homem que parecia tão gentil, tão trabalhador, agora estava cercado por uma rede de traições. Enquanto Clara se contorcia, os outros homens se afastaram, os olhares mudando do amor e do ódio para uma compreensão chocante. Ricardo era um traidor de todos os lados. E enquanto os segredos começavam a emergir com a última respiração de Clara, Lúcia percebeu que a vida que ela conhecia estava prestes a desmoronar completamente. Você precisa entender, a verdade é muito mais obscura do que você pensa. Ricardo clamou, mas sua voz estava cheia de uma desesperança que a fazia repensar tudo. As luzes do apartamento pareciam brilhar mais intensamente, e a verdade, agora, pairando no ar, parecia como uma nuvem pesada, enquanto o mundo ao seu redor se deslizava em caos. Um novo pensamento surgiu. E se a verdadeira traição não viesse de Ricardo, mas de Clara, e a história toda fosse uma armadilha para pegar quem ela realmente era? À medida que o sangue de Clara escorria pelo chão, a última pergunta que pairou na mente de Lúcia foi: qual era o destino dela agora? Os laços que a uniam a cada um daqueles personagens estavam se desfiando, e a estrada à frente parecia a mais traiçoeira de todas. Lúcia olhou para Ricardo, tentando entender a tempestade que se desenrolava diante dela. O que havia acabado de acontecer era como uma explosão. O ambiente estava caótico, cheio de gritos, e a intensidade da cena subia como fumaça no ar. Clara estava no chão, o olhar vazio, e o sangue escorria lentamente. Ricardo parecia perdido, como se houvesse um furacão dentro dele. Da mesma forma, os homens ao redor de Ricardo estavam em pânico. Um deles avançou, e o silêncio repentino cortou o ar. "Precisamos sair daqui", ele berrou, arregalando os olhos. Era o medo claro que dançava nas suas feições. Lúcia sentiu seu coração disparar. O que aconteceria agora? "Ricardo, o que está acontecendo?" A voz dela tremia, mas ele não respondeu. Estava olhando para Clara, visivelmente afetado. Os homens começaram a recuar, e a sala estava prestes a se transformar em um campo de batalha. "Ela sabia demais!" um dos homens gritou. E o desespero na voz dele fez o estômago de Lúcia se revirar. O que era tão escondido que não queria ser descoberto? Então, uma explosão ecoou. O vidro da janela quebrou novamente. Mas não era só isso. Algo semelhante a uma granada caiu no chão, liberando uma fumaça densa.
Lúcia agarrou-se à primeira coisa que viu, desesperada, a adrenalina a empurrando para a ação. Os homens começaram a gritar, as vozes se entrelaçando em um coro de pânico. Saiam! Todos! O ar se tornara quente e pesado, como se o mundo tivesse se tornado um inferno instantâneo. Enquanto a fumaça os envolvia com visibilidade reduzida, Lúcia viu Ricardo parecer desvanecer, sua forma distorcida entre as sombras. E então, do nada, ela ouviu uma voz familiar, quase como um eco distante. Lúcia era a voz da mãe dela. Lúcia olhou, incrédula, mas sua mãe estava morta. Um acidente anos atrás. Lúcia piscou, tentando dissipar a alucinação, mas a imagem dela era tão real. Os olhos da mãe eram claros, cheios de amor e preocupação. Você precisa ir, minha filha. A voz dela soava intensa, cheia de urgência. Não confie nele. O tempo desacelerou. Lúcia olhou para Ricardo, o homem que havia oferecido um caminho. Para fora da rua estava agora cercado por confusão e caos, mas a imagem da mãe ressoava como um sino em sua mente. O que estava acontecendo? A sua vida é uma farsa! A voz da mãe continuou, cortando a névoa de dúvida. Ele não é quem você pensa que é! Lúcia sentiu um arrepio ao longo de sua coluna. Como ela poderia ter deixado o peso do passado interferir no presente? A fumaça envolveu o espaço e Lúcia se virou, a intuição gritando para que ela saísse daquela realidade enganadora. Mas por que Ricardo estava assim? O desespero em seus olhos era genuíno. E se houvesse algo mais? Clara era a única que sabia o que você fez. As palavras da mãe a atingiram como um raio. O que realmente havia acontecido entre eles? O que estava escondido sob a superfície da vida luxuosa que ele apresentava? O rosto de Clara parecia se contorcer em um último remorso, como se tivesse tentado alertar Lúcia antes. Mas ela não tinha tempo. O grupo estava chamando por alguém, pedindo ajuda. E o sacolejar de uma sirene ecoou à distância. Lúcia, agora! A voz da mãe insistiu novamente. E uma onda poderosa de determinação surgiu dentro dela. Lúcia girou, olhando uma última vez para Ricardo. Você não pode ser verdade! Ela gritou sobre a confusão. O desespero em seu olhar refletia a verdade, e aquele aperto no peito dela cresceu com a necessidade de resposta. Com um último olhar, ela se afastou, sentindo a sombra cercá-la enquanto se movia em direção à saída. Mas antes que pudesse alcançá-la, um novo som. Barulhos de tiros ecoaram atrás dela. O chão tremia sob seus pés. O que ela não sabia era que o verdadeiro traidor não era apenas Ricardo, mas a verdade estaria prestes a se revelar. Uma revelação que poderia acabar com a vida que Lúcia conhecia até então. O que mais estava por vir? Enquanto ela corria para a liberdade, uma única pergunta ecoou em seu coração. Quem realmente era ela nessa montanha russa de segredos? Lúcia olhou para Ricardo, as palavras dela quase presas na garganta. O caos ao redor a cercava. A fumaça já invadia o lugar e os homens estavam em desespero. Ela precisava sair, mas uma parte dela hesitava. Olhando para Ricardo, sentia que havia algo mais. Algo enterrado sob a superfície daquela confusão. Então, antes que pudesse dar mais um passo, viu algo se mover nas sombras. Um homem,
encapuzado, apareceu na entrada do apartamento. O rosto dele não era familiar, mas o ar que emanava era carregado de uma força estranha. Ele estava calmo, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Lúcia! Ele gritou, sua voz cortando o barulho da cena. O olhar incendiado encontrou o dela. Você precisa ir agora! Os homens que cercavam Ricardo se viraram, os olhos arregalados. Quem é você? Gritaram. Mas o homem não respondeu. Ele avançou, mas como um espectro em um filme de terror. A presença dele era tão intensa que Lúcia se sentiu eletrificada. Ricardo virou a cabeça, em choque. Não! Você não pode estar aqui! A voz dele estava em pedaços, como se estivesse vendo um fantasma. Lúcia sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Você não pode proteger isso para sempre, Ricardo. O homem encapuzado continuou, sua voz profunda e ameaçadora. A verdade será revelada. Não importa o que você faça. A tensão estava no auge. Clara estava no chão, o sangue se espalhando, e o tempo parecia ter parado. Lúcia prendeu a respiração, observando a cena em câmera lenta. Ricardo estava em pânico, os olhos se movendo entre Lúcia e o misterioso homem. Eu não posso deixá-la saber! Ele gaguejou, o desespero estampado no rosto. E em um instante, algo mudou. O homem encapuzado fez um movimento rápido. Antes que alguém conseguisse reagir, ele puxou o capuz para trás, revelando um rosto que Lúcia não esperava ver. Sou eu, Lúcia! É o seu irmão! Um choque percorreu o corpo dela. O quê? Ela mal conseguiu articular as palavras. Seu irmão, perdido há anos, supostamente morto em um acidente trágico, estava ali, em pé, diante dela. Ele parecia mais velho, os traços de dor e determinação marcando seu rosto. O peso da verdade despencou sobre ela. Você não está sozinha! Ele gritou, uma esperança fervendo na voz. Eu voltei para te salvar. Mas precisamos sair agora. Ricardo, que sempre se apresentou como um herói, agora parecia um vilão. Você não pode fazer isso. Você não sabe o que isso significará. O medo transparecia em sua voz. Pagar seus erros, Ricardo. Está na hora de encarar. O irmão de Lúcia disparou. A tensão entre eles se ampliava. A armadilha em que todos estavam presos começava a se desvelar. A história que Lúcia imaginava, cheia de glamour e proteção, estava desmoronando. Você estava vivo! Como isso é possível? Lúcia implorou, a dor no estômago e o medo na mente. O que mais estava escondido? Qual era a verdade por trás de todo aquele jogo? Antes que pudesse ouvir a resposta, o grupo de homens começou a se mover. A porta estava se fechando. Saia da frente! Um deles gritou, avançando para o irmão. Então, o disparo quebrou a tensão de uma vez por todas. Um tiro ecoou. Lúcia gritou, mas tudo aconteceu rapidamente. O irmão caiu e a fumaça se espalhou, envolvendo tudo. O rosto dele se contorceu em dor e desespero, e as sombras começaram a se fechar ao redor deles. Lúcia sentiu a vida dela desmoronar. Tudo em que acreditava se foi em um instante. A verdade estava lá, brutal e brutalmente exposta. E o que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Enquanto se movia em direção à saída, a única pergunta que preenchia sua mente era:
Quem era realmente o traidor e o que mais estava escondido nas sombras daquela história? Lúcia olhou para Ricardo, a cena em torno dela se despedaçando. O sangue de seu irmão ainda escorria, e o grito no peito dela ecoava muito mais alto do que o caos ao redor. Não era só o seu irmão ali. Era a revelação de um rolo de mentiras que deslizavam tão rápido que ela não conseguia acompanhar. O que mais estava oculto naquele apartamento elegante, agora transformado em um cenário do horror? Não! Você não pode! Lúcia gritou, mas a voz se perdeu na fumaça densa que os envolvia. Ricardo parecia estar se afundando em pânico. O olhar de compreensão em seus olhos havia mudado para medo. Você não sabe quem eu sou realmente! Ele gritou, quase implorando. Mas antes que alguém pudesse responder, uma explosão ecoou na esquina da sala. Um barulho ensurdecedor, como se o próprio chão estivesse se quebrando. As luzes piscavam e as sombras dançavam nas paredes, intensificando o terror no ambiente. Lúcia mal teve tempo de entender o que estava acontecendo quando uma figura alta e robusta surgiu da fumaça, segurando uma arma com uma mão e um microfone na outra. Todos fiquem onde estão! Isso não precisa ficar mais feio. A voz era firme, autorizada. Como se o homem não conhecesse medo. O ar parecia pesado e Lúcia sentiu um frio na barriga. Quem é você? Lúcia perguntou, o tom de choque evidente na sua voz. O homem ignorou a pergunta e continuou mirando em direção a Ricardo e a todos que estavam ao seu redor. Ricardo! Você se meteu em uma grande enrascada, não é? Eu já sabia que você não conseguiria deixar tudo isso para lá. Ele disse, um sorriso perverso se espalhando pelo rosto. O ar começou a vibrar, com tensão, e uma onda de pânico tomou conta de Lúcia, ao compreender que a conversa estava muito além de um mero conflito pessoal. Mas, como você chegou aqui? Ricardo balbuciou, a voz embargada pelo medo. Lúcia sentiu sua mente girar. Que segredos mais estavam escondidos? Era uma teia de traições, e ela estava no centro, sem entender nada. Não me pergunte como eu sei. O que importa é que você vai pagar por tudo isso. Os contratos que você rompeu, as vidas que você destruiu. O homem provocou, focando seus olhos em Lúcia e fazendo um gesto com a cabeça. E você também, garota, é hora de descobrir qual é o seu verdadeiro papel nessa história. O coração de Lúcia disparou. Que papel? Como ela estava envolvida? Era um pesadelo. E o homem parecia saber mais do que ela queria. Antes que pudesse digerir as palavras, um novo som explodiu na sala. A porta de entrada se arrebentou e mais homens armados entraram. Lúcia sentiu. O mundo de Sabar! A fila de homens se movia e a tensão crescia como um balão prestes a estourar. É isso! O momento da verdade chegou! Gritou o primeiro homem, enquanto os novos entrantes cercavam Clara, que ainda estava no chão. Lúcia percebeu que Clara estava quase consciente, murmurando algo, mas não conseguia entender. O que você fez? Lúcia sentiu uma onda de raiva surgindo enquanto olhava para Ricardo. Você não pode ser assim! O que está acontecendo? Mas a atenção de todos estava focada em Clara. E nessa fração de segundo, algo incrível ocorreu. O primeiro homem apontou a arma para Clara. Você sabia demais, querida. Agora é hora de pagar. E antes que alguém pudesse se mover, ele disparou. Um tiro. E depois um silêncio mortal. A cena explodiu em gritos e pânico total.
O que deveria ser uma luta pelo poder agora era brutal e sangrenta. Lúcia sentiu como o chão desaparecesse sob seus pés. O que ela realmente conhecia? A verdade estava prestes a ser desnudada, mas o que havia por trás disso tudo? Enquanto gritos e tiros ecoavam, o que ela tentou proteger se desmantelava em frações de segundos. E assim, naquele instante congelado, uma única pergunta chamava: quem eram realmente os traidores nesta história tortuosa? E Lúcia se perguntava se conseguiria escapar desse pesadelo, agora absolutamente sem saber em quem confiar. A cena era um turbilhão. O tiro, o sangue de Clara no chão. O grupo de homens em pânico. Tudo parecia ter se tornado um pesadelo e Lúcia estava apavorada. O olhar de Ricardo era desesperado e a tensão crescente fazia seu coração disparar. Mas antes que ela pudesse pensar, o que aconteceu a seguir foi algo que mudaria tudo. Um dos homens armados que cercavam Ricardo, um sujeito alto com traços brutais, gritou: "O plano está em risco! Temos que sair agora!" Ele olhou para os outros, a expressão misturando medo e raiva. As palavras dançavam no ar como fantasmas. "Por quê? O que vocês sabem?" gritou Ricardo, a voz carregada de emoção. Lúcia sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. O que estava acontecendo? O que mais Ricardo tinha escondido? E então, tudo estourou. O homem alto tomou uma decisão. Ele puxou um pequeno dispositivo do bolso e pressionou um botão. O apartamento inteiro parecia tremer. Um zumbido profundo preencheu o ar. "É hora de dar o fora!" Ele gritou novamente. O pânico, agora, em sua voz. Mas antes que alguém conseguisse reagir, a porta se despedaçou com uma explosão. Um grupo de policiais uniformizados invadiu o espaço, varrendo a sala com flashlights poderosos. Lúcia olhou, horrorizada. Estava acontecendo uma prisão em massa. Era uma armadilha. A verdade estava mais perto do que ela imaginava. Desçam todos ao chão, mãos para cima! A ordem cortava o caos e reverberava nas paredes. O homem armado se voltou, o rosto em choque, mas a sujeição era inevitável. Os homens começaram a se render. Ricardo, em um momento de lucidez, olhou para Lúcia com desespero. Isso não era parte do plano. Mas a fumaça estava espessa e tudo parecia um sonho caótico. Lúcia tentou pensar, tentar entender como havia tornado tudo isso sua vida. Então um grito: "Lúcia, fuja!" Foi o irmão dela, todo ensanguentado, arrastando-se pelo chão enquanto tentava alcançar ela. Os olhos dele preenchidos de desespero palpável. Um aperto no peito. É tudo uma mentira. O passado dela, a ideia de ter um irmão desaparecido, o encontro dele, tudo explodindo em 1000 pedaços. Como ela nunca soube a verdade sobre sua própria vida. Ricardo, agora cercado, olhou para o grupo de policiais. A expressão dele mudando. O desespero escorria de sua voz. Era aqui que a reviravolta estava prestes a se desenrolar. Ricardo não era o herói que ela pensava. Ele estava misturado em um esquema sombrio. Os homens ao redor dele não eram apenas parceiros de crime. Eram peças de um tabuleiro de xadrez que ele mal conseguia controlar. E então, a reviravolta final. A voz do homem que havia invadido começou a soar. Mas não eram palavras comuns. Todo mundo aqui é cúmplice. Lúcia, você está mais envolvida do que imagina. Clara sabia disso.
Ele apontou para ela, os olhos intensos. Um nó se formou na garganta de Lúcia. O que ele estava dizendo? Clara não poderia saber de nada. Ela tinha vivido na rua, afastada de toda a confusão. Mas antes que pudesse processar a informação, um estrondo fez o chão tremer mais uma vez. A parede se rachou, a fumaça espessa, envolvendo tudo ao redor. Não! Isso não pode acabar assim! O grito de Ricardo ressoou. O pânico tomava conta do ambiente. O que realmente havia acontecido? A verdade estava se desnudando com a brutalidade da vida, enquanto todos lutavam pela sobrevivência. Lúcia percebeu que nada era o que parecia. O que mais estava escondido nas sombras daquela vida que parecia tão simples? E assim, em meio ao caos e à desilusão, enquanto a situação parecia um pesadelo sem fim, a última pergunta ficou pairando no olhar fixo em Ricardo. A cena de caos à sua volta se desdobrava em uma velocidade absurda. Grupos se agitam, pessoas gritam, e a tensão estava tão alta que fazia seu coração quase pular do peito. O irmão dela, caído no chão, a chamando. E agora, com a presença do homem que ela nunca esperou ver, tudo parecia desmoronar. Você! Você está vivo! O choque a deixou sem palavras, mas a falta de respostas era ensurdecedora. O que mais estava escondido naquela teia de mentiras? O homem que todos olhavam com desconfiança, Ricardo, havia se revelado não como seu salvador, mas como alguém preso em um jogo bem maior do que ela poderia imaginar. Então um grito cortou o ar. Mão! Um dos homens ao redor, que parecia o mais nervoso, descontroladamente puxou o gatilho. O tiro ressoou como um trovão e tudo ficou em câmera lenta. Lúcia viu Clara caindo novamente. O estilhaçar do vidro, o pânico das pessoas. Mas não foi tudo. O homem encapuzado, o irmão de Lúcia, foi atingido. Não a bala, mas algo mais devastador. Ele desabou, a expressão de dor se apagando aos poucos. Lúcia, a verdade precisa ser revelada. Foram as últimas palavras que ela ouviu dele antes de sua respiração falhar, como se ele estivesse levando consigo todos os segredos enterrados no passado dele. Não! Não! O desespero tomou conta. Ricardo se virou bruscamente, seus olhos agora cheios de pânico. O que você fez? O que você fez? O grupo, antes ameaçador, agora estava perdido em um mar de confusão. Lúcia sentiu o nó na garganta se transformar em um grito sufocado. Mas, de repente, tudo ficou em silêncio. O barulho dos passos e das vozes se desfez como se o mundo tivesse parado. E então, uma risada alta e sarcástica ecoou pela sala. Era Clara! Se levantando, as feridas de momentos atrás pareciam inexistentes. Com um sorriso cruel, ela olhou diretamente para Lúcia, agora cheia de confiança. Você realmente achou que isso acabaria aqui? No final, não é você quem controla a narrativa, Lúcia. É melhor você prestar atenção. A ironia nas palavras dela era uma faca na alma. Lúcia sentiu o chão desaparecer sob os pés. A cena estava prestes a virar de novo. Aquela mulher que parecia uma rival, que tomou decisões erradas, se levantou como uma fênix das cinzas. Que você quer dizer? A voz de Lúcia era uma mistura de medo e incredulidade. Clara sorriu. O olhar de alguém que sabia que tinha o poder. A verdade é que você estava mais envolvida do que imagina. Tudo isso foi um grande plano. Você é apenas uma peça na nossa grande jogada. Não tem ideia do quão importante você é. Importante? Como assim? O coração de Lúcia disparou. Os flashes rápidos da vida dela atravessaram. A mendiga no canto da praça.
O momento em que conheceu Ricardo. As promessas vazias. Tudo parecia em quebra-cabeça, que agora estava sendo reconfigurado. Ricardo não é o único que tem segredos. Você não tem ideia de quem realmente é, ou do que você é capaz. Clara continuou, com um brilho maligno nos olhos. Um calafrio percorreu a espinha de Lúcia. Era como se ela tivesse sempre estado no centro de um jogo de xadrez e nunca tivesse percebido. E então, todo o cenário se desfez mais uma vez. Com um movimento rápido, Clara apontou algo para Lúcia. Você quer saber de uma vez por todas? Esse foi o nosso plano desde o início. E sim, eu sou sua irmã. O tempo pareceu congelar. Você é uma herdeira do nosso passado, e eu não deixarei você escapar disso. Lúcia segurou a cabeça, tentando montar tudo. O que isso significava? Clara não era apenas uma rival, era sua irmã. O chão sob seus pés estava desmoronando, e ela se viu puxada para o centro de um turbilhão de revelações. Você estava destinada a me encontrar, Clara gritou. Agora precisamos decidir qual lado você vai escolher. O seu verdadeiro futuro está em jogo. E com isso, o ambiente virou um frenesi novamente. Lúcia olhou para Ricardo, a confusão estampada em seu rosto. O que ela faria agora? Escolher um lado? Fugir? A tensão estava aumentando, e a verdade se contorcia em torno dela como uma sombra escura. Enquanto o ar espesso pulsava com segredos, a única pergunta que pairava era: em quem Lúcia poderia confiar agora? O tempo estava passando e as escolhas precisavam ser feitas. O jogo estava longe de acabar. Lúcia estava em choque. O peso das palavras de Clara a atingia como um soco no estômago. Irmã! Ela repetiu, a mente girando. Uma montanha russa de emoções percorria seu corpo. O que mais ela não sabia? No meio do caos, o apartamento parecia um palco de teatro, mas a cena era verdadeira. O cheiro de pólvora no ar, os gritos dos homens cercando Ricardo, a fumaça e o chão encharcado de sangue daquelas vidas despedaçadas, tudo fervilhava. No momento certo, você vai entender, Lúcia. Sua vida nunca foi o que você pensou. Clara disse, tomando um passo à frente. Os olhos brilhando de uma maneira quase perturbadora. Faz parte de um plano maior. Você é a chave. O coração de Lúcia disparou. A confusão era densa. O irmão dela, caído no chão, poderia ser a resposta. Não! Você fez isso! Lúcia gritou, acusando Ricardo. Mas ao olhar para ele, viu que seu desespero era real. Ele estava perdido, não no controle, mas ensanguentado pela própria culpa. E quando tudo parecia um beco sem saída, os policiais se moveram como um furacão. Desçam ao chão! Gritaram, cercando tudo. As ordens cortavam o ar como facas. Lúcia se jogou, a adrenalina a guiando. E neste momento, tudo virou um mar de incerteza. O irmão se contorcia, as vozes ecoavam, e o que deveria ter sido uma luta pelo poder, agora era uma tragédia horrenda. Lúcia não sabia quem estava lutando contra quem. Este não é o fim. Ela ouviu a voz de Clara em meio ao caos. E então, tudo escureceu. Um barulho ensurdecedor estourou. Um aparelho estava emitindo um sinal, e a luz começou a piscar. O pânico era palpável. Os homens começaram a se render um a um. Não! Ricardo gritou, o olhar perdido. Lúcia não conseguia mais separar os fios da verdade. O que eu sou? Ela murmurou para si mesma. Era uma guerra invisível, e ela estava no centro, sem saber qual lado escolher. Mas no fundo, sentia que a solução estava nas sombras, à espera de ser descoberta. De repente, o silêncio.
algo apressado. Que baixo da porta! E a batida ficou mais forte. Era o tempo que se esgotava. O que sucederia àquela revelação? O que aconteceria ao legado que Clara mencionou? Havia algo maior por trás de tudo isso. Lúcia, você precisa decidir. A voz do irmão parecia distante. As luzes estavam quase se apagando. O que ela decidiria? E enquanto a fumaça dançava ao redor, a única certeza que Lúcia tinha era que seu destino estava prestes a ser desenhado. Uma última pergunta pairava no ar. Se Clara se tornaria sua maior aliada ou inimiga? O futuro era incerto, e a resposta estava no limite entre a vida e a morte. Antes que alguém pudesse mover um dedo, a cena se cortou, e oleosidade deu lugar ao que parecia uma nova missão. E se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama cheia de reviravoltas. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final bombástico. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.